Olá pessoas, belezinha? Eu sou o Arthur, sejam bem-vindos ao Bilheterama. E esse quinto episódio de WandaVision, em um episódio muito especial, eu vou analisar em formato de vídeo daqui pra frente mesmo, eu não vou fazer mais lives, como foram feitos com os 4 outros episódios. Então se você curte mais esse formato de vídeo, deixa aquele like, que isso ajuda bastante a chegar a mais pessoas, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, e vamos falar sobre WandaVision. O episódio 4, além dele ser fundamental para mostrar pra gente melhor do que estava acontecendo do lado de fora e trazer algumas respostas, eu gosto muito quanto ele foi fundamental ao se mesclar com o próprio estilo sitcom que WandaVision vinha apresentando até então. Então nesse quinto episódio, por mais que a gente tenha esses momentos sitcom com tudo que tem direito, com as risadas de fundo, que eu acho que acaba sendo legal é justamente como ele se funde com a questão mais realista do lado de fora de Westview, que serve para dar uma quebrada e mostrar outros acontecimentos pra gente não ficar toda hora preso somente no estilo sitcom, sem ter grandes respostas ou um aprofundamento maior de tudo que está acontecendo ao entorno. Em Westview temos alguns pontos centrais para comentar nesse episódio, começando pelo aparente descuido da Wanda em esconder os seus poderes, que é uma coisa que incomoda o Visão. A gente vê isso quando ela pega lá e cria a coleira do cachorro praticamente do lado da Agnes, e ela fala, mas ela não reparou, e no próprio crescimento das crianças, que nas duas vezes que isso acontece, a Agnes está presente. E você vê que a Agnes, ela age muito normal, como se aquilo não fosse nada, mas ao mesmo tempo, a gente vê a Agnes saindo do personagem em dois momentos, que são os momentos que envolvem as crianças. Sendo o primeiro deles, quando ela surge na casa, que o Visão fica estranhando, porque é muito conveniente ela aparecer quando eles precisam dela, e você vê que ela dá aquela quebrada lá, você quer que eu refaça, tal. E depois, no final do episódio, quando ela tá com o doguinho deles lá, o Faísca que faleceu, e aí eles falam, ah, mas você pode ressuscitar ele, você pode desfazer a morte. Aí ela fala, você pode? Você vê que tem uns momentos em que a Agnes quebra, assim, ela sai do personagem, que pode ser interessante, que eu vou comentar mais no final do vídeo, guardem essa informação. E vemos também cada vez mais o Visão questionando aquela realidade em que ele se encontra. Seja por conta dos descuidos da Wanda, o que a gente viu nos episódios passados, dos comportamentos estranhos dos outros moradores, mas nesse episódio, enquanto ele tá trabalhando, você vê que chega o e-mail da Darcy falando sobre a anomalia Maximov e como que ele desperta o Norm e o Norm fica angustiado falando, meu Deus, você precisa pará-la, que guardem essa informação também que eu retorno no final do vídeo. Do lado de fora de Westview, informações muito interessantes, começando pelo detalhe da Monica Rambeau fazendo os exames, e aí na hora que vem a doutora fala, ah, aqui tá um branco, tá tipo um feixe de luz, que pode ser uma referência aos poderes que a Mônica ou já tem e ninguém sabe, ou que ela vai adquirir por conta desses eventos que estão acontecendo em WandaVision, porque nos quadrinhos ela é uma personagem que tem poderes também. Se eu não me engano, uma das alcunhas mais famosas dela é Photon. E como ela vai estar em Capitã Marvel 2, ela e também a Miss Marvel, pode ser que a gente veja essas três personagens com poderes. A Miss Marvel, a Monica Rambeau e a Capitã Marvel. Mas principalmente o que eu quero comentar sobre o que acontece do lado de fora de Westview envolve a percepção da Wanda quanto personagem nessa história. E isso bate muito no Tyler Howard, o diretor da SWORD, o diretor interino, porque você vê que ele quer colocá-la na caixinha de vilã, tratá-la como uma terrorista, que era meio que o mundo estava tratando a Wanda por boa parte do MCU, porque fala, ah, ela fazia parte da Hydra, aí o Jimmy fala, ah, mas isso aí é um detalhe, aí fala, como assim um detalhe? Ela não atacou os Vingadores? Aí o Jimmy fala, sim, mas depois eles trouxeram ela se tornou uma Vingadora também. Mas pro Tyler é interessante construir essa narrativa de que a Wanda é uma vilã para talvez esconder algo que ele fez, porque ele vai e cita a Alemanha, cita Lagos, e puxando já a questão de Lagos, puxa a questão do comercial que não teve no quarto episódio, mas teve nesse, que envolve esse papel toalha Lagos, que é o nome do local onde ocorreu o incidente no começo de Capitão América Guerra Civil, e toda a questão do líquido vermelho e vindo o papel limpar como se fosse tipo o incidente, e reforçando cada vez mais que esses comerciais têm alguma coisa a ver com acontecimentos trágicos e traumáticos da história da Wanda. E continuando com a narrativa que é conveniente para ele, o Tyler mostra lá as imagens da SWORD em que a Wanda entrou 9 dias atrás e pegou os restos mortais do Visão e foi embora. E aí isso responde uma pergunta pra gente que era onde estava o corpo do Visão, porque quando termina a Guerra Civil a gente sabe que estava em Wakanda, depois a gente não tem mais notícia disso, então a gente sabe que foi pra SWORD. A grande questão é,
Como que saiu de Wakanda e foi pra SWORD? Esse é um ponto a se pensar. E pior de tudo é que a gente tem a informação que há o testamento do Visão, em que ele não queria ser ressuscitado, e aí o Jimmy fala até, pra não ser usado como arma, que tem toda a ligação com a sua origem, com a questão do Ultron. Mas pelas imagens, a gente vê que havia cientistas trabalhando ali nos restos mortais do Visão, e a SWORD, ao contrário da SHIELD, é uma agência muito mais de resposta ao perigo, e não necessariamente de proteção. Então, o que será que eles estavam fazendo ali? Será que a Wanda acabou descobrindo que estava sendo feito algum tipo de teste, de experiência com os restos do Visão e entrou lá pra salvá-lo, e aí na hora que ela sai, acontece alguma merda gigantesca que ela acaba presa em Westview? E pior ainda, por que que o Tyler nunca falou sobre essas fitas? Porque no episódio anterior, quando a gente vê que ele descobre que é a Wanda que tá ali no meio dessas questões, ele volta diretamente pra sede, ele não fica ali com a galera. E aí agora, nesse momento, ele fala que pode compartilhar essas informações, porque talvez seja interessante pra narrativa que ele tá construindo. E por fim, quando entram com um drone que a Mônica tenta conversar com a Wanda e aí o Tyler fala, não, atira, porque ele é um burro do caralho, você vê que a Wanda sai de Westview, mostrando que ela tem sim ciência do que tá acontecendo, e a conversa que ela tem, você vê que ela olha diretamente pro Tyler, ela manipula os agentes para todo mundo apontar para ele e ela fala, olha, isso aqui é um aviso, não se intrometam aqui comigo, e volta para dentro de Westview, antes fazendo aquela magia dela que parece que torna mais difícil ainda entrar no lugar, talvez. E aí você vê que o Tyler conseguiu criar essa narrativa de que a Wanda é uma vilã que precisa ser parada. E a gente, como espectador, até passa a pensar nisso também. E aí agora eu junto com os pontos que eu falei no começo do vídeo. A gente parece que tá sendo levado a crer que a Wanda é a vilã dessa história. E o Norm, ele fala, ah, você tem que pará-la, você tem que pará-la. Só que a grande questão, o detalhe dessa fala, é que o Norm não fala quem tem que ser parada. A gente apenas deduz que é a Wanda. Mas e se não for? Eu recentemente li Dinastia M e eu percebi como as pessoas interpretam errado a Wanda nessa história, como a vilã que criou essa realidade alternativa, só que na real eu sinto que ela é muito mais uma vítima da circunstância que achou que estava fazendo algo bom pra todo mundo do que necessariamente uma vilã com agência e ciência dos seus atos, ela pensando e agindo vilanescamente mesmo falando. E eu sinto que esse pode ser o caminho da Wanda em WandaVision, no sentido de que tudo que ela faz no Dinastia M é condensado para a questão da relação dela com o Visão, dela dar essa vida pro Visão que ela acha que o Visão gostaria de ter, que é essa vida perfeita dos dois juntos e tal, e talvez até como uma forma dela superar ele no processo. Só que como ela diz, quando os dois estão discutindo no final do episódio, que o Visão fala, eu não lembro do que aconteceu antes de Westview, eu não sei o que aconteceu, pode ser justamente ela fechando a mente dele para essas memórias traumáticas, ao mesmo tempo que ela fala, eu não sei como isso tudo começou. Então pode colocar ela também nessa casa de que eu tenho ciência do que está acontecendo, eu estou manipulando isso aqui também, mas eu não sou a responsável por trás disso tudo. Eu apenas aceitei e fui com a maré. E usando as analogias de séries de TV, a gente pensa que a Wanda é a criadora e quem controla tudo isso. Mas e se na realidade ela for apenas tipo uma diretora e na verdade tem um showrunner por trás disso tudo que a gente não sabe quem é? E às vezes esse showrunner tá diretamente na nossa cara, que é a Agnes, que faz parecer que ela não sabe o que está acontecendo, mas às vezes ela pode ser uma das responsáveis. Por fim, no final do episódio, a gente vê que toda aquela conversa da Wanda com os filhos sobre a questão de que não pode trazer ninguém de volta à vida, que ela não pode consertar a morte, acaba resultando na porta sendo batida quando ela está discutindo com Visão, e aí quem aparece é o Pietro, que como a Darcy ressalta, foi reescalado, e a gente tem o Evan Peters, que é o Pietro dos X-Men da Fox, presente dentro do MCU. E esse detalhe é muito interessante por alguns motivos, mas principalmente abrir a porta do multiverso no MCU, que pode ser algo que tem a ver com a questão que a Darcy falou no episódio passado, sobre naquele local ter uma quantidade muito grande de energia que saiu do Big Bang, e às vezes essa energia vai ser extrapolada ao ponto de abrir, não a porta, mas escancarar um buraco para o multiverso dentro do MCU, e o Pietro do Evan Peters seja o primeiro indício disso acontecendo, que pode desbocar
tanto em Homem-Aranha 3 quanto em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Mas um detalhe que talvez possa passar desapercebido é que essa abertura do multiverso, essa porta que se abriu que a gente vê no episódio acontecendo de uma forma muito tranquila, talvez do lado de fora tenham consequências graves, porque você vê que tá tudo apitando, tá todo mundo correndo, porque tem alguma coisa acontecendo, que é o momento que a Darcy para e olha pra TV e vê o que tá acontecendo. Será que trazer o Evan Peters do universo da Fox pra dentro do MCU causou alguma coisa que a gente só vai ver nos próximos episódios, e aí eles precisam cada vez mais conter e impedir com que isso aconteça, mas por fim acaba acontecendo de uma forma muito mais séria do que todo mundo imaginava? E eu, principalmente aqui no final, eu deixo uma pergunta pra vocês. Vocês gostam da ideia de outros mutantes da Fox virem pro MCU? Se sim, quais? Eu particularmente não sou tão fã dessa ideia, eu gostaria que dentro do MCU a gente tivesse uma nova leva de mutantes e não necessariamente a galera que a gente já acompanhou, porque eu acho que chegou num ponto que a galera que tava ali já tava meio de saco cheio. E é isso, pessoas, esse é meu vídeo comentando sobre o 5º episódio de WandaVision. O que vocês acharam? Deixa aqui embaixo nos comentários. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, bolinha aparece aqui do lado, se inscreva, deixa aquele like, eu agradeço de coração, e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu quero tentar chegar em 100 mil inscritos esse ano aqui no Bilheterama, e se você ajudar, eu agradeço de coração. Tchau, gente, até a próxima!